Oi, gente, que tudo na nossa vida só melhore. Que bom poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Miss Elaine Sanches, mentora, reprogramadora mental, e quero convidar vocês a participar da nossa mentoria, onde a gente vai conversar, a gente vai entender o que ainda você não conseguiu, né, destravar e desbloquear a sua vida com o Ho'oponopono, com técnicas e muito mais, com a nossa conexão com Deus em nós. Mas hoje eu já estou muito, extremamente feliz e agradecida. A felicidade transborda no meu ser em contar um relato de uma grande e amada amiga. Assim como todos os outros relatos têm chegado aqui, eu fico muito feliz quando é dia de contar histórias de transformação. E eu quero resumir um pouco para vocês o que tem acontecido na jornada dessa minha amiga. Só de início, né? Eu tenho um salão e a gente sempre conversava de frente ao espelho e ela gosta muito de contar sobre isso. E eu dizia assim, olha, eu tenho uma técnica incrível que eu descobri, o Ho'oponopono, e aí falei do canal e tudo. Mas ela falava assim pra mim, meu Deus do céu, 108 repetições é muita coisa. Ela não estava no tempo, né, gente, de viver essa maravilha. Mas eu sempre falei, todas as vezes que ela vinha. Até que depois de um ano, ela falou assim, amiga, do meu jeito, sabe, mas eu comecei a praticar o Ho'oponopono. E eu fiquei radiante, né? Mas no processo, muitas coisas aconteciam. Ela teve catarses incríveis e a desconstrução de coisas que não estavam boas. Mas a gente passou juntas por esse processo. Até que um dia ela precisou voltar para a casa da filha dela e foi viver nesse processo aí de transformação. Ela precisava ainda fechar um ciclo lá e fechou esse ciclo e resolveu ir para outro lugarzinho para ela, um cantinho legal, sendo que lá ela já não estava mobiliada. Ela foi com aquilo que tinha e que naquele momento a gratidão estava suprindo as necessidades, mas não era o sonho. Então ela falou que começou a fazer as reprogramações, dizendo que já estava ali, né, com a casa mobiliada e tal. Começou a fazer as limpezas e quando foi, gente, existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Por que repetições? Por que tanta repetição? Porque o seu ser precisa aceitar como verdade. Porque não é só sobre você passar, é sobre você aceitar, entender que aquilo ali faz parte de você. E quando foi há pouco, ela conseguiu colher os frutos que ela plantou. E eu fico muito feliz em saber que o tempo todo pessoas realizam sonhos. E que se você ainda não conseguiu, porque está muito mais perto. E eu sempre falava para ela, hoje está mais perto, é só mais um pouquinho, chegou a hora de colher. Existe um processo de plantar, né, da gente semear ali, de plantar, o tempo para colher. Então, no tempo certo, tudo se fará. E assim se fez. Dizer que não fica só para a gente, que ela tem passado adiante, o pensamento positivo, o poder da gratidão, o Ho'oponopono, não cabe mais em mim. Não é mais sobre o que eu penso, não é sobre aquilo que eu quero, é muito maior. A gente passa a não conseguir mais segurar para a gente coisas que estão nos fazendo bem. E tá aí a casa dela abençoada, mobiliada. Eu sei que Deus supre todas as nossas necessidades, eu sei. Muitas vezes a gente se sente inquieto, inseguro, sabe? A gente quando vê o tempo, a gente fica ali querendo que seja no tempo da gente, mas quando o Divino Criador, ele vai trazer algo muito maior e muito melhor do que aquilo que você pediu um dia. Ele não faz nada pela metade. Então acredite num Deus que te provê. E eu fico feliz e grata, amiga, por você um dia ter confiado, acreditado,
naquilo que eu estava te falando, naquilo que mudou a minha jornada, mas não me impediu de sofrer, de chorar, de ter catarse, de me embolar uma vez. Eu tive uma catarse tão grande nesse processo de mudança, né, de ser, porque o inconsciente da gente fica o tempo todo querendo as nossas crenças de volta. Que a minha filha disse, a senhora tem que ficar aí trancada, minha filha, até essa crise passar, porque não dá não. Então era assim, era crises existenciais e eu tenho catarse hoje, porque eu ainda estou no mundo físico. A gente vai ter, você vai ter, eu tenho, todos nós vamos ter. Mas é quanto tempo e como a gente vai enfrentar essas catarses. Recordo-me bem, ainda falando dessa minha amiga, em um dos episódios que aconteceu, né, nesse processo de transformação dela, que ela ligou para mim e falou assim, não quero mais Ho'oponopono, não quero mais saber de nada disso, porque parece que piorou a minha vida. Gente, sendo que como é que você começou uma técnica há 2 meses, teve o poder de trazer tanto desalinho de uma vez? Não, é porque já estava. A minha vida parecia que tinha virado de cabeça para baixo. Eu achei muito engraçado que um dia desse um rapaz olhou para mim, sentou de frente e assim, olhou e disse, quem é você? Quem é você? Eu não encontro mais nada do seu passado em você, de quem você era. Quem é você? Você é uma nova pessoa. E eu sou uma nova pessoa. E quero mudar todos os dias. Eu quero crescer e expandir todos os dias. Enquanto eu estiver aqui, eu não quero mais ser a mesma, eu não quero mais estar sobre padrões, eu quero viver o extraordinário no Divino Criador. E assim ela fez, eu fui lá, a gente conversou e ela conseguiu. Parabéns, amiga. Muito obrigada por me permitir deixar aqui o seu relato que vai ajudar a vida de outras pessoas. Eu acredito firmemente no poder que há nessa técnica, no poder que há na transformação, que há no Deus em nós, porque Deus ele muda a nossa vida, ele nos fortalece, ele nos faz maior. Ele tem um propósito na nossa vida, gente, não é por acaso que a gente está aqui. Só que muitas vezes eu me fecho para isso. Por isso todos os dias eu digo, eu me abro para o novo, eu me abro para as infinitas possibilidades de ouvir o universo falar comigo. E eu sei que esse momento que ela está passando é um momento de gratidão, é um momento de prazer e satisfação. Quero dizer também que isso é só o começo. A gente sabe que no nosso processo, nas nossas jornadas, muitas promessas foram disparadas, muitas palavras de conforto. Então, quando é dito, a gente colhe. Esses dias eu estava aqui pensando que às vezes a gente tem um propósito, que é o propósito de Deus na nossa vida, né? É o propósito que a gente veio aqui na nossa essência. E tem um propósito que sou eu que crio. Quando é o propósito de Deus, ele vai... Você diz assim, ah não, isso é muito maior, isso é grande, eu não vou conseguir. Mas pode passar um dia ou outro, ele está ali insistentemente, ele não morre no meio do caminho. Quando é um propósito para a tua vida, ele não é abandonado no meio do caminho. Por mais desafios que você passe, ele fica ali dentro de você para confirmar que é aquilo para a sua vida. Então, há uma diferença daquilo que eu quero para a minha vida e daquilo que Deus quer para mim. É totalmente diferente. Quando a divindade diz que vai fazer, ele vai fazer. Não importa o tempo. Não importa, é aquele desejo que vai ficar dentro do seu coração. E é desse jeito. Muitas vezes eu ficava perguntando por que tanta insistência? Porque não é o meu propósito, é o propósito divino para mim. E quando ele tem um propósito, ele não morre no meio do caminho. Quando ele tem um propósito, ele não é abandonado, ele não vai adormecer. Ele vai ficar ali, vivo em você, até chegar o dia de você colher aquilo que está dentro do seu ser. E esse dia chega. Esse dia chegou para minha amiga, esse dia chegou para mim, e eu sei que ainda tem muito caminho pela frente, e esse dia chega para você também. Então, todas as vezes que você achar que está grande, que está longe, diga, esse é um propósito de Deus para mim.
Porque o propósito de Deus pode passar o tempo que for, ele vai acontecer na sua vida. Então, se abra para o novo, para as infinitas possibilidades de viver o melhor. Gratidão, 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 gratidão. Sinto muito, me perdoa, te amo e sou grata.